por mais que eu fizesse divulgação, por mais que eu fizesse promoção, eu era uma estrangeira, mas nem todo mundo tem a coragem de começar com um pouco. Eu lembro que eu lavava o cabelo da cliente na manhã, no banheiro. Hoje é um episódio muito especial do podcast 5x22, onde eu vou falar com uma cubana que vive de unhas no Brasil, uma mentorada muito querida, a Suzane. Tudo bem, Suzane? Tudo bem, Humberto. É um prazer participar aqui desse podcast. O prazer é todo meu. E aqui eu quero abrir espaço para a gente conhecer um pouquinho mais de quem é a Suzane, os desafios que você enfrentou, as vitórias, a sua saída de Cuba, como que é para você, uma estrangeira no Brasil, viver de unhas, enfim. Queria que você contasse um pouquinho, compartilhasse um pouco dessa história com a gente, né? Eu lembro que quando eu te conheci, você vivia um momento assim bem desafiador, né? Onde a sua mãe ela veio para o Brasil no programa Mais Médicos e aí teve uma série de problemas. Enfim, conta um pouquinho dessa história pra gente, que é uma história com certeza muito rica e que vai inspirar e ajudar muita gente que vai ouvir. Tomara. Então, a minha história, desde o começo até hoje, foi sempre um grande desafio, né? Desse momento, ponto que eu saí de Cuba, antes de sair, inclusive, já foi um desafio para conseguir a documentação, porque lá, por ser um país comunista, eles dificultam muito a saída das pessoas de Cuba, né? Tanto o crescimento da pessoa lá, quanto a saída para crescer por fora. Então, já por aí começou o desafio, procurando essa documentação para conseguir sair. Então, na época eu tinha 17 anos, eu já trabalhava com unhas, mas para mim aquilo era só um bico para mim comprar as minhas coisas, que era praticamente adolescente, estava com 17 anos. Então, eu estava fazendo também o vestibular, que chamam aqui, para entrar na faculdade, porque lá é basicamente de graça a faculdade, só que assim, também é um pouco meio que obrigatório, porque você não tem muitos caminhos que seguir. Ou você faz uma carreira e segue nisso, ou você simplesmente não faz nada, né? O empreender hoje está crescendo mais um pouco, mas é muito dificultoso. Então, lá as pessoas, principalmente os pais, né, eles forçam muito a você continuar com uma carreira. Então, eu estava fazendo isso, eu fiz o vestibular, entrei só na enfermagem por conta que eu precisava disso também para meus documentos, senão eles não te liberam para você conseguir sair do país. Então, eu entrei na faculdade e eu fazia junto com as unhas. Então, eu trabalhava nessa junção. Aí eu consegui pagar a documentação também para vir para cá com esse trabalho lá. Então, eu falo assim, que a área das unhas ela já tinha me escolhido um pouco antes de eu vir para o Brasil. Eu fazia, além de unhas, outras coisas, tipo, eu fazia sobrancelha, cabelo, tudo que desse para eu conseguir arrumar um pouco de dinheiro, né? E foi assim que consegui pagar essas documentações. E a minha passagem, inclusive, foi a igreja que pagou aqui. Então, eu recebi já ajuda do povo brasileiro, inclusive antes de eu tocar o Brasil. Então, isso é uma parte muito incrível. Uau! Bom, duas coisas aqui, né? Queria saber sobre essa questão que você falou, né? Cuba é um país comunista e você empreendia em Cuba? Existe empreendedorismo em Cuba? Você pode contar um pouco sobre isso e alguns desafios, algumas curiosidades que seriam interessantes? Como que era a sua vida lá? Então, posso, claro. Então, o empreendedorismo, ele já por si ele é um desafio. Agora, em Cuba, é o triplo desafio do que é aqui ou em qualquer outro país capitalista, né? Tanto porque lá não tem esse comércio de produtos que a gente tem aqui. Hoje eu preciso de comprar algum material, eu tenho milhares de lojas que eu posso escolher o material que eu precisar, que eu preferir, por qualidade, por quantidade. Lá não. Lá quem quer ser empreendedor, por exemplo, na área da beleza, ele precisa ter alguém que traga esse material de fora, pode ser de família que leva de presente, ou pessoas que se dedicam a isso também tem, que compram fora e levam para lá para vender. Então já por aí sai mais caro, então o custo-benefício torna-se muito alto, não tem muito benefício na verdade. Aí por conta disso, o procedimento também é mais caro e a qualidade acaba sendo um pouco mais baixa por conta disso, porque as pessoas compram por quantidade aqui, não compram por qualidade e daí levam para lá, então acaba que o resultado fica influenciado nisso aí. Uau! Aí, E como que são, assim, além disso, né? Como que são os desafios lá? Você falou que compram em quantidade, levam para lá, são escassos produtos, além disso, como que é? As pessoas têm muita curiosidade sobre como que é viver em Cuba, a alimentação, a qualidade de vida. Pode falar um pouquinho mais sobre isso?
Então, é sim muito escasso. A gente tem, por exemplo, algumas lojinhas no centro da cidade que a gente compra esses materiais, só que você precisa economizar muito dinheiro para conseguir comprar materiais para ir 2 semanas, entendeu? Então, essa parte é muito escassa. Ao mesmo tempo, a comida. Tem comida que só é vendida em algumas lojas específicas com uma outra moeda, então a maioria da parte da população não consegue ter acesso a isso. Como também, por exemplo, quem é empreendedor, quem se torna empreendedor, é porque ele já tem uma ajuda de fora. Ele já tem alguém que ajude a conquistar um pouco de dinheiro, que manda alguma coisa para ele, e ele consiga investir em alguma coisa lá dentro. Porque com um salário de lá de Cuba, não tem como, realmente. Não tem como você se sustentar. Porque nem meu pai, ele é militar. Todo mundo sabe aqui que militar aqui, cara, ganha muito bem. Mesma coisa que médica, minha mãe também, ela é médica. Só que lá em Cuba não é a mesma realidade por conta desse socialismo, todo mundo é igual, todo mundo ganha a mesma coisa, só que todo mundo ganha pouco. Aí você tem que escolher, ou você come, se alimenta bem, ou você veste, mas na maioria das vezes você nem come bem. Então é mais ou menos só a questão de sobrevivência. É mais para sobreviver. Não tem esse negócio de, hoje eu vou querer ir num restaurante bom e eu vou ter para isso. Não tem como. Não tem como você se vestir bem, porque minhas meninas falam que, porque eu tenho um estilo próprio de vestimenta, por exemplo. Não tem como, porque lá você só compra roupa para se vestir. Não tem esse negócio de, eu vou querer ter um estilo, porque é tudo basicamente a mesma coisa que as pessoas levam, os materiais que as pessoas levam. Hoje em dia, inclusive, para você ter uma ideia, a gente fala que a gente pode fazer um negócio, qualquer coisa com dinheiro aqui fora. Porque se eu levar o que for que eu levar, vai vender. Se eu levar roupa de criança, vai vender tudo. Se eu levar roupa de adulta, se eu levar calcinha, se eu levar o que for. Até, como que você chama, né, gilete, que é para depilar os homens, tudo. A mínima coisa que você levar vai vender porque não tem nada. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem o que comprar. Então as pessoas acabam caçando o que comprar, sabe? O que comprar porque tudo precisa, não é porque elas querem comprar, é porque precisa de tudo. Então é mais ou menos nessa situação. Então existe então a situação da pessoa ter dinheiro, a pessoa ter uma condição melhor, então, e o grande problema é o desabastecimento. Sim, porque essa pessoa que tem dinheiro não é porque ela ganha bem, né? Ela tem dinheiro porque, por exemplo, eu trabalho aqui, eu ganho bem fora do país, aí eu pego e mando dinheiro para meu pai. Então, sim, ele vai ter dinheiro, mas ele não tem o que comprar, porque não tem diversidade de comida, não tem diversidade de fruta, aí como você acha muito caro, por exemplo, né, banana aqui para comprar lá é caríssimo. As meninas aqui eu acho engraçado que ele fala, nossa, aqui tá tudo muito caro, não sei o que. Eu falei, pois é, vai para Cuba para você ver o que é caro mesmo. Porque, cara, aqui em Brasília a gente tem diversidade de fruta o ano todo. Lá não, lá tem estações específicas. Por exemplo, lá não tem morango, porque não tem clima para isso. Não tem maçã. Então, uma maçã é tipo uns 50 pesos lá para você comprar. Então, é muito caro, é uma loucura. Uau! E como que é o mercado lá em Cuba? Eu lembro uma vez que a gente conversou e você falou que tem alguns itens limitados, tinha um item lá que vocês tinham uma lista que vocês poderiam comprar. Pode contar um pouquinho mais sobre isso? Então, lá em Cuba não existe supermercado como aqui conhece, né? Que aqui você entra e compra o que você quiser, tá com a listinha lá e você acha tudo. Não, lá não tem isso. Lá tem a bodega, que é tipo umas, como se fosse mini bodegas mesmo. Não sei se em Brasil se chama de bodegas, como se fosse uma casinha que acumula coisas. Aí elas acumulam comida. Só que nessa bodega tem, em cada bairro, tem uma bodega dessa. E cada família, ela tem a cada família corresponde uma quantidade certa de comida. Por exemplo, na minha família tem 3 pessoas, então vai corresponder umas 3 quilos de arroz por mês, né? Ou 3 libras, na verdade, por mês, para cada um, ou 3 para os 3. Então é a mesma coisa com o feijão, é a mesma coisa com açúcar, com azeite. Hoje em dia, depois da crise que passaram, que passou o mundo todo com a pandemia, tudo isso piorou, porque agora tem menos ainda. Então, demora meses sem chegar óleo, por exemplo. Lá, até faz pouco não tinha óleo para cozinhar. Então, as pessoas tinham que comer a comida basicamente só cozida, coisa que é uma tristeza. Hoje em dia também não tem muitos produtos de higiene, de limpeza. Então, as pessoas ficam muito apertadas em questão financeira e em questão de recursos mesmo, né?
o que levou a maioria do país a querer emigrar. Tanto que hoje aqui no Brasil tem muitos cubanos, tanto que eu fiquei chocado. Então, a gente tem aquele quadernilho que eu falei no anterior podcast que a gente participou, é tipo um caderninho onde vem anotadas essas quantidades que pertencem a cada família, e cada vez que você vai e compra, vai anotando. Então, quando acabou, acabou. Não tem esse negócio de, eu vou derrochar. Não, a pessoa tem que economizar até o último grão de arroz. Porque quando acabar, tem que comprar por fora, que é muito mais caro, que as pessoas que você não estavam roubando o governo, que dão um jeito de arranjar para outro lugar, e vendem por fora muito mais caro. Então, isso acontece com a comida, isso acontece com todas as coisas, né? Uau! E como que era a sua perspectiva? Como que era a jovem Suzane lá em Cuba? Assim, tinha internet? Você tinha acesso ao mundo fora de Cuba? Como que era a sua perspectiva? De onde que veio a ideia de sair do país? Então, isso eu acho muito engraçado porque lá em Cuba veio ter internet, acho que no 2013, mais ou menos, que eu estava vindo para o Brasil. Mais ou menos nesse tempo. Antes disso, não tinha internet em Cuba, então a gente não tinha muito acesso ao que acontecia fora, tanto que por isso que o povo cubano ficou tanto tempo com os olhos fechados, né? Aí, não lembro em que ano foi que o Obama foi até lá, inclusive, e ele colocou a internet. Até esse então, a gente fazia as tarefas por Wikipédia. Isso que a gente sabe que o Wikipedia tem a informação que a pessoa coloca lá. Então a gente só tinha acesso à informação que eles colocavam lá. Só que desde que eu tenho 2 anos, minha mãe, né, médica, ela trabalha fora do país, nas famosas missões, né, que eles fazem lá com os médicos cubanos, médicos e militares também. Então ela sempre trabalhou fora e o nível aquisitivo dela era um pouco maior da média do povo. Então, eu gosto de falar que eu fui criada como uma princesinha em Cuba, porque não me faltava de nada. Enquanto tinha crianças que não tinham brinquedos, eu tinha sacos cheios de brinquedos, tinha sacos cheios de sapatos, de roupa, tinha uma casa confortável, tinha celular primeiro que muitas crianças. Inclusive, meu noivo fica rindo aqui comigo que, tipo, eu tive até tablet e ele veio pegar o celular depois de adolescente. Então, eu tinha certos privilégios por conta que a minha mãe, ela trabalhou muito tempo fora, mas ao mesmo tempo, o sacrifício dela foi tal que a gente veio se conhecer quando vim para o Brasil, porque ela só ia, tipo, de férias para lá, entendeu? Passa um ano fora do país e um mês de férias em Cuba. Então, nesse tempo, eu conhecia a minha mãe. Então a gente praticamente não se conhecia. Ela fez todo esse sacrifício para eu conseguir ter uma vida melhor, mais confortável. Então, enquanto isso, meu pai me criou em Cuba. Então, basicamente, nunca passei dificuldade até o momento em que minha mãe ficou desempregada. Então, na minha mentalidade, eu sempre sabia que dava para ter um pouco mais. Eu sempre tive esse pensamento. Só que eu via minha mãe se sacrificando desse jeito e eu pensava, tem que ter algum outro jeito. Não pode ser só se formando e ficando escravo do governo. Meu pai, por outro lado, também, ele é militar. E era a mesma coisa, ele se sacrificava e ganhava pouco. Então eu sempre pensei, tem que ter outra forma, não pode ser só isso. E aí comecei a ver empreendedores, mini empreendedores, o que dava para empreender lá, que realmente tinha muito mais resultados, ganhava muito bem e tinha tempo e qualidade com a sua família. Claro, não pensava nessa estrutura quando eu era adolescente, mas eu tinha essas ideias, falei, poxa, tem que ter outra forma. Porque meu pai da minha amiga, ele tinha um restaurante lá, ele tinha um baita carrão lindo, levava ela para a escola, levava para passear, levava e comprava coisas. Então eu falava assim, tem que ter outra forma. Então essa forma existe. Quando eu vim em 2000, a primeira vez que eu vim no Brasil foi em 2015. 2015, 2016, eu vim fazer a festa de 15 anos aqui. Aí eu vi que realmente tinha outra coisa. Aí minha mãe, eu não quis ficar aqui porque toda a minha família estava lá, eu tinha sido criada com meu pai. Então, mente adolescente, falava, eu não quero ficar num lugar que eu não conheço ninguém e era uma cidade bem pequena, tipo, não sei, você dava uma volta em 10 minutos na cidade, então não tinha muita coisa para fazer. Aí eu fiquei meio que sem graça de ficar naquele lugar. Aí eu quis voltar, mas aí a minha mente meio que se ampliou mais ainda. Falei, não, realmente tem outra coisa maior. Então, de um jeito ou do outro, a gente conseguia chegar. E foi mais ou menos nessa. Aí, com 17 anos, eu falei assim, eu cansei de eu pedir as coisas, se eu precisar de alguma coisa, e meu pai não tem dinheiro, eu pedi e falar, não, não dá, então eu vou fazer meu próprio dinheiro. Aí eu falei assim, pedi um empréstimo para minha mãe, eu lembro até rio disso. Falei, olha, você me empresta aí US$ 20 para comprar uma vizinha? É só isso que eu preciso. O restante eu procuro de algum jeito.
Aí ela falou, não, eu compro, daí ela mandou dinheiro, eu comprei a mesinha, bem simplesinha a mesinha. Meu pai, ele conectou uma lâmpada de LED em cima, ficou com uma gracinha a mesinha, daí minha madrasta, na época que meu pai tinha casado, ela me ajudou a comprar esmaltes também, e eu fui, aí eu comecei a fazer unhas, aí quando eu vi, eu tava fazendo unhas, sobrancelha, cabelo, aí eu lembro que até uma foto meu pai tirou com os primeiros 70 pesos que eu fiz atendendo o cliente, foi muito bom. E eu senti essa adrenalina de conseguir ganhar o próprio dinheiro e depois disso eu não consegui parar nunca mais. Foi Uau! mais ou menos E a sua mãe, ela veio para o Brasil por quê? Programar mais médicos? isso, programa Mais Médicos. Ela já estava Legal. 10 anos aqui. 10 anos? Uhum. Uau! E como que foi essa questão? Você começou com essa mesinha, começou a empreender, enfim, mudou muita coisa, né? Principalmente na mentalidade, em tudo. E Mudou. como que foi a sua decisão de vir morar no Brasil? Então, eu comecei a aprender com a messinha, aí eu comecei a fazer unha, minhas unhas não eram muito boas, que eu estava realmente iniciando, não tinha esse acesso a cursos que a gente tem aqui, não tinha esse acesso a conhecimento, não tinha como acessar a internet também, porque, sim, tinha internet, tem internet, mas é muito caro acessar, então são poucas pessoas que conseguem pagar isso. Aí eu não tinha muita referência de procedimentos. Aí eu comecei a fazer no que eu sabia, tinha uma amiga que fazia unhas, ela me deu algumas dicas também, mas era um desastre, mas mesmo assim eu consegui cliente. Porque, para bem ou para mal, lá não tem muita referência de procedimento bom. Então, referência só tem quem consegue pagar uma profissional cara. Então, ela sabe o que é uma unha boa ou uma unha ruim. Quem é de bairro não sabe. Então, ela só pagava o que podia e era isso. Então, eu fazia um trabalho mais ou menos e eu fui conquistando clientes de a pouco. Aí, quando a minha mãe ficou desempregada, eu passei a ter mais, como eu posso falar, ter mais tarefas em casa. Eu precisei pagar algumas contas que daí eu tinha que pagar. Então, quem estava em casa ficou, opa, então isso realmente dá resultado. Porque é o que eu falo aqui para as meninas, as pessoas começam a ter valorizado, valorizar a sua trajetória quando você começa a ter resultados. Então, eu, com só 17 anos, eu já fazia dinheiro. Dinheiro ao ponto de eu conseguir comprar comida, de eu conseguir pagar contas. Então, quem estava lá adulto via isso e começaram a me apoiar em conjunto. E foi mais ou menos assim. Aí a decisão que eu tomei de vir para o Brasil foi porque minha mãe um dia ela ligou, tinha caído em casa, estava toda machucada aqui e não tinha ninguém para ajudar, porque aqui em Brasília ela não tinha família nenhuma, basicamente tinha que ela se mudar também, porque ela ficou desempregada e ela mudou para outra cidade tentando procurar um emprego. Então, isso tocou meu coração e falei, não, agora é a hora de eu fazer alguma coisa. Ela sempre se sacrificou por nós, tanto por mim quanto por minha família. E naquele momento eu vi que ninguém reagiu e eu precisei reagir. Parece que ninguém vai reagir, então é a minha vez, né? Que eu sou a filha. Sem importar que eu era mais ou menos uma criança, literalmente, né? Aí eu falei, não, eu vou, dessa vez eu vou e eu vou para ficar. Então, a minha mente ela já estava programada. Eu vou ficar, então, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser complicado adaptar, eu sei que eu vou ter saudades, mas eu estou decidida a ficar, porque eu vou crescer nesse lugar. E aí foi assim, foi uma decisão que eu tomei. E eu Uau! acho assim que tem, E me diz uma coisa, a sua mãe ela ficou desempregada e lá em Cuba você começou a trabalhar e começou a sustentar basicamente a casa, as coisas, e a sua mãe ela se machucou e você veio para cá, né? sim. E conta um pouquinho mais sobre isso. Como assim ela ficou desempregada? Ela estava aqui, o contrato do governo venceu e de repente você se viu sustentando a casa por um certo tempo muito pequena, porque assim, isso é uma coisa assim muito muito forte, né? Uma manicure nail designer, né? Sua mãe médica e de repente você se vê tão cedo com toda a responsabilidade. Como que foi isso? Sim. Então, ela ficou desempregada porque ela trabalhava no programa Mais Médico. Aí fez essa troca de governo, né, que entrou o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro ele não ficou muito de acordo de continuar esse acordo com Cuba, né, esse um contrato com Cuba, isso com os médicos, o governo e tal. Aí o que que acontecia? O governo de Brasília ele pagava 20 mil, acho que era 20 mil não, 12 mil pelo contrato.
Só que para um médico cubano era só passar R$ 2.000, 2.000 e pouco. Então eu acredito que na época ele viu isso como um absurdo. Então ele falou assim, olha, quem quiser ficar, fica, daí vocês, mais para frente, eu vou dar um jeito de vocês voltarem a trabalhar e ganhando justamente o que deveriam, mas eu não vou ficar alimentando mais a economia de um governo socialista comunista, no caso, né? Então ele fechou o contrato, muita gente voltou para Cuba e muita gente ficou. Então foi mais ou menos assim. Só que na época, minha mãe ela tinha feito, ela sempre mandava dinheiro para Cuba, então com R$ 2.000 e pouco não alcançava muito para você ficar guardando. Então um pouco que ela guardou, ela fez a mudança, mudou de cidade e tal. Só que chegou num ponto que já não tinha mais. Aí ela começou a empreender também, com acho que era biorressonância na época. Só que a gente sabe que até ir alavancando, até ir crescendo, conquistando clientes, vai demorando um pouco. Então, ficou nessa. Então, a gente sabe que chega um ponto que a ansiedade, né, a opressão, as contas, acaba meio que ofuscando. E eu senti isso, mesmo sendo uma criança mentalmente. E eu falei, não, eu tenho que ajudar de algum jeito. Então, foi aí que eu tomei essa decisão. Também porque lá em Cuba, eu sabia que não tinha muito crescimento de nada. Eu não queria ser futuro para mim. Eu via minha família também, que era, tipo, mais dependente do governo que outra coisa. E eu não queria isso, nunca quis. Inclusive, desde criança, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser. E eu fica, a única coisa que me chamava a atenção era a psicologia, pelo fato de eu conseguir ajudar pessoas. Mas eu falo, para, eu quero ajudar pessoas, mas eu também quero ter uma vida boa. Então, não é bem por aí. Não, mas foi mais ou menos isso. Eu fui vendo no empreendedorismo uma oportunidade de crescimento. E quando cheguei aqui, só cresceu mais ainda, essa fome por crescimento. Nossa. Não, é um ponto que você tocou aqui muito forte, né? Isso acontece com muita gente. Essa questão de, não, eu estou fazendo para ajudar as pessoas, para o meu trabalho ecoar, mas de certa forma, a melhor forma de você fazer o seu trabalho impactar outras pessoas é realmente você ganhando dinheiro, né? Muita gente tem muito bloqueio sobre isso. E o fato é que se você não movimenta dinheiro, você não consegue escalar, você não consegue trazer uma qualidade melhor para sua cliente, trazer uma satisfação melhor entre assim uma série de outras coisas. Então é algo fundamental, né? E a gente vê assim essa realidade em Cuba, o desafio que você enfrentou, desabastecimento, a dificuldade também das pessoas não terem poder de compra para comprar algo de qualidade que você gostaria de ofertar. A gente vê no Brasil também uma realidade assim, nada que se compare com Cuba, né? Mas a gente vê, Uhum. infelizmente, os governos seguindo para a mesma linha, né? De oprimir o empreendedor, trazer para a população que o empreendedor é um vilão, que ele deve pagar impostos, deve pagar mais, que, enfim, uma série de coisas, quando na verdade são as pessoas que movimentam a economia de fato, são as pessoas que trazem as grandes soluções, os bons serviços, empregam e movimentam de fato a economia, né? Então, você basicamente saiu de Cuba para trazer, tentar uma realidade melhor, com mais liberdade nessa forma, né, com mais escala. E como que foi? Quais foram os desafios quando você chegou aqui? Realmente a sua vida mudou completamente? Foi mais fácil? Como que foi? Não, fácil não teve nada, na verdade. Eu acho que a ajuda mesmo que eu falo tinha um propósito para mim vir para cá, porque logo de entrada, como eu disse, foi a igreja que ajudou. Então, através de uma doação da minha mãe, eles acabaram fazendo uma doação muito maior para mim vir para cá, porque minha mãe abriu mão de uma coisa que ela estava vendendo para completar a passagem que para me trazer. Só que mesmo assim não ia completar porque faltava muito dinheiro. A passagem é uns 3.000, R$ 4.000, então não tinha como. Então o pastor chamou assim, não, peraí, você faz, acho que fazia uns 3, 4 anos que eu não via minha mãe. Ele falou, você faz tanto todo esse tempo que você não vê a sua única filha, a sua família, e você abriu mão daquilo que era seu para outras crianças que você nem conhece, então, Deus mandou te retribuir. Então, foi basicamente isso. Todo mundo que estava no culto, na pregação, fez uma doação, pessoas de outros países também, e chegou a tal ponto que chegou no valor da passagem e sobrepassou. Então, minha mãe, ela ligou chorando, apavorada, falando isso, eu chorei mais ainda. Então, foi assim que conseguimos pagar a passagem. Daí eu cheguei, com o que sobrou, a gente conseguiu subsistir os outros meses. Eu cheguei e logo de cara entrou a pandemia, porque eu cheguei em 2020. Aí cheguei em fevereiro de 2020 e acho que
abril, estavam fechando tudo por causa da pandemia. Então, o que eu estava pensando era procurar um emprego, sei lá, de lojista, qualquer coisa. Mas eu nunca tinha pensado em voltar na área de manicure, porque para mim isso só foi uma ferramenta para sair de Cuba, uma ferramenta para conquistar dinheiro lá. Mas eu não sabia que isso aqui era valorizado. Então, e também não sabia como avançar nessa área. Aí eu comecei a procurar emprego de qualquer outra coisa, não apareceu, começaram a fechar as lojas, os shoppings, os comércios, tudo começou a fechar e falei, meu Deus, e agora? Aí uma amiga minha mãe falou assim, olha, você faz unha, né? Eu estou precisando sair para um evento, você faz a minha unha? Aí eu fui lá, fiz com as unhas que eu tinha em casa, que minha mãe tinha para fazer a própria unha. Ele falou, nossa, você faz muito bonito, não sei o quê, por que você não começa a trabalhar nisso aqui também? Eu falei, por que não? Na hora, já adolescente, enfim, né, eu sabia fazer coisas com as ferramentas digitais. Aí eu fui lá, postei no Facebook, comecei a entrar no mundo de grupo, não sei nem como eu soube que dava para usar isso, mas eu comecei a entrar em grupo, comecei a divulgar, comecei a fazer a promoção que eu já não faria, mas naquele momento funcionou. Comecei a fazer promoções, não, eu vou até a sua casa, eu faço domicílio, vem aqui, tinha um quartinho lá em casa que tava, tinha tipo um escritório que era onde minha mãe atendia os pacientes dela, e aí tinha uma mesinha, eu me apropriei daquela mesinha para fazer unhas, e aí falei, não, é isso aqui, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em Cuba, o que der, vai sair. Então, eu comecei a fazer unhas, comecei a fazer cabelos, sobrancelha. Eu lembro que eu lavava o cabelo da cliente na manhã, no banheiro, no chuveiro. Aí a cliente, não, é isso aí, não precisa ter vergonha, é isso aí o começo, eu entendo, não sei o quê. A cliente saía toda molhada, banho tomado. Eu falei, não, tá tudo certo, né? Nunca mais foi tão, mas tudo certo também. Não, isso é Mas um ponto assim, assim, que eu vejo muitas pessoas se bloqueando, né? Tipo, eu não vou fazer com as condições que eu tenho em mãos porque é muito vergonhoso. E você está dizendo totalmente o contrário. As clientes te apoiavam muito nisso. olha, porque é o que você falou, nem todo mundo tem a coragem de começar com pouco. E as pessoas admiram isso. Eu não estou falando que ela vai querer, né, se manter num atendimento assim, mas se ela está vendo o seu sacrifício, ela está vendo a sua vontade de melhorar, então ela apoia, porque ela acaba se comunicando com isso. Porque é o que eu falo, nem todo mundo tem uma realidade chique. Então ela vai se conectar com quem está nesse ponto, sabe? A pessoa se conecta com a realidade dela. Então, era uma cidade também bem, não pequena, é Guarapuava, não sei se você escutou falar, mas não era uma coisa, não era grande coisa, não era Curitiba, por exemplo. Mas eu comecei assim, um dia eu falei assim para minha mãe, não, eu tenho tantos clientes marcados para unhas, eu preciso que você me ajude para dar, que vai fazer progressiva, que fazia até progressiva na época. Ela ficou tipo, como assim? De onde você tira esses clientes? Falei, não, eu tirei, eu postei no Facebook e elas viram. Coloquei o que eu estava fazendo, uma promoção e encheu a agenda. O dia ficou cheio de clientes. Tanto que a minha mãe precisou ser a minha ajudante no dia lá, lavar o cabelo das meninas e tudo mais, a gente arrumou as coisas. Aí faltava, precisava comprar tintura, aí eu falei assim, não sei com certeza. Aí eu falei assim, olha, a tintura, o procedimento todo é tanto. Eu fui ver lá na loja que ficava perto, a tintura, sabe, aqueles potinhos pequenos para a pessoa, é tanto, então, se o produto é R$ 5, se o procedimento é 20, eu já estou tirando um lucro, então já está valendo. A Progressia é a mesma coisa, ela falou assim, tá, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, não, eu tenho dinheiro guardado. Ela ficou, como assim, de onde? Eu falei, não, eu guardei os procedimentos que eu fiz, eu sempre teve essa organização financeira, que eu aprendi muito com meu pai, inclusive. Ele sempre foi bem de guardar, de levar as contas e tudo, e acabei pegando uma parte disso. Aí eu guardei dinheiro e falei, não, tenho dinheiro aqui para comprar a progressiva, então a progressiva está R$ 70, eu vou cobrar dela 150, já estou tirando lucro só de uma. Aí ela ficou tipo, meu Deus, como assim? Então, até minha mãe, ela vendo essa atitude, né, ela acabou meio que, tá, eu vou apoiar. Porque as pessoas, elas apoiam quando vem a atitude progressiva da pessoa, né? Nossa, você falou uma coisa muito forte. Muita gente da minha audiência me fala sobre isso. Eu não tenho apoio. Meu marido não me apoia, minha família não me apoia. Uma coisa que eu costumo dizer, Suzane, é que apoio é uma coisa que muitas vezes você conquista. Às vezes a Sim, pessoa não vai apoiar você, você já tem um histórico de começar coisas e não terminar.
a pessoa ela não viu a oportunidade que você está vendo, ela não experimentou aquilo. Dificilmente ela vai apoiar fortemente. Assim, vamos ser sinceros. É claro que tem gente que não apoia de jeito nenhum. Eu não estou falando com extremo aqui, mas eu estou falando com basicamente você chegar com uma ideia para o seu cônjuge ou para você chegar para sua mãe, para ela Exatamente. apoiar, ela tem que sentir essa energia. E isso que você fez, esse movimento foi muito forte, né? Energia e resultado, porque, por exemplo, se eu chegasse e falasse assim, ah, eu quero atender, mas não tem cliente, não tem nada, ela não teria apoiado. Ela não teria, não gastado, porque afinal eu tinha um dinheiro guardado que eu acabei investindo nisso, mas não teria gastado energia nisso. Ela teria falado, não, olha, vamos pensar por uma outra parte, não sei o quê. Então, eu gosto de falar e de acreditar que as pessoas elas vão te apoiar quando começa a dar resultado, entendeu? Todo mundo, não tem jeito. Não dá para dar um conceito sentimental a isso não tem jeito, porque normalmente nessas situações vai envolver o dinheiro. Então, no dinheiro as pessoas precisam se relacionar. E às vezes não é que não quer te ajudar ou que não quer te apoiar, é que às vezes ela está te cuidando, está te protegendo. Poxa, eu sei que ela vai, sei lá, se deprimir se não der certo, ou ela vai levar algum prejuízo, então eu vou proteger e vou falar, não, melhor vamos tentar uma outra coisa, sabe? Deixa isso não vai dar. Então as pessoas, elas acabam nessa, principalmente mãe e pai que vem de uma outra geração, né, onde a segurança era trabalho, era ter uma carreira. Minha mãe veio disso, meu pai veio disso, então eu não posso esperar que eles acreditassem se ver algum resultado. Então hoje é muito mais fácil me apoiar com um estúdio, dando cursos, é muito mais fácil. Nossa, agora tem questão. Minha mãe hoje apoia muito mais. Não que no começo não apoiasse, mas agora triplicou o apoio. Ela divulga para todo mundo que ela conhece, ela faz ações, ela sai amando. Então é muito mais fácil para uma pessoa já ver resultado e esse resultado está levando para o próximo nível, entendeu? Legal, você tocou num ponto assim muito interessante, né? Você vem de um país que prega muito sobre a estabilidade, carreira. Seu pai militar, sua mãe uma médica, profissionais de carreira. E a gente vê num certo momento a estabilidade se rompendo pro lado da sua mãe, aonde, pô, um médico, dificilmente um médico vai ficar desempregado. E aí, assim, eu tenho minhas críticas sobre o socialismo e tudo mais, mas eu também acho que foi uma atitude bem complicada do governo, simplesmente, ó, primeiro a gente corta e depois a gente resolve. Eu acho que realmente, pô, 12 Era para ser mil, 10 mil para o governo de Cuba e 2 mil para o médico. Basicamente, o governo estava tirando a carne do profissional que estava aqui na linha de frente. Isso é um absurdo. 2 mil reais não é muita coisa para um médico, inclusive. As pessoas estudam tanto para ser médicos, para ganharem bem. De fato, um médico ganha bem comparado com a sociedade. Mas isso tá na cara que é um absurdo para mandar dinheiro para Cuba, obviamente, para o governo cubano. Só que a gente pega aqui que o governo simplesmente cortou. Primeiro ele cortou para depois resolver. Eu vejo isso acontecer muito. INSS, as pessoas aposentadas. Primeiro ele corta. Eu tenho uma tia minha que o governo cortou a aposentadoria dela para depois descobrir se ela merece realmente, porque ela tinha aposentado por causa do braço dela, aí tinha que fazer prova, aí tem que pagar exame. Como que a pessoa vai pagar se você cortou o único meio? Então, assim, independente do governo, isso é uma crítica que eu tenho muito forte. Não se pode cortar um benefício para depois descobrir, mas de certa forma a gente tem que apurar irregularidades, existem muitas, né? Mas assim, resumidamente, de repente ela se viu sem chão, de repente a estabilidade, né, se assim. arrebentou. E como que era naquela época para você? Você começou a atender uma cliente ou outra, mas dava para sustentar a casa? Foi difícil? Quanto que você ganhava mais ou menos? Como que foi aquela época? Aqui no Brasil, quando eu já cheguei, você disse. Sim, ela ficou desempregada, você estava com ela, basicamente boa parte do sustento da casa veio de você, talvez 100%, não sei exatamente, mas como que foi? Quanto que você ganhava? Como que foi? Foi difícil? Difícil com certeza deve Então, ter sido. foi muito difícil porque, por mais que eu fizesse divulgação, por mais que eu fizesse promoção, eu era uma estrangeira, eu basicamente não falava o idioma, então muita coisa eu digitava errado também. Então eu fui lá e estudei um pouco do idioma em português para conseguir me comunicar melhor, mas eu não tinha muito como praticar por conta que estava tudo fechado. Daí eu comecei a fazer alguns trabalhos a domicílio, alguns trabalhos em casa,
como eu disse, eu comecei a fazer mais um procedimento, não só a unhas, trabalhar com muita coisa, mas mesmo assim foi muito complicado, porque eu trabalhava e eu cobrava o mínimo, que é R$ 15 por unha. O que é isso? E aí, o dinheiro basicamente dava só para quê? Para nos alimentar. Aí a crise com a pandemia começou a piorar, porque começou a agravar o vírus. Então, a gente não podia sair muito de casa. E, ao mesmo tempo, as pessoas estavam aterrorizadas, então elas não queriam sair de casa para nada, menos ainda para fazer a unha. Então, as poucas que eu atendia para fazer a domicílio. Aí minha mãe tinha que me acompanhar, aí era uma tristeza também porque eu não sabia muito bem como fazer o procedimento certo, porque aqui é uma outra técnica, é uma outra forma de trabalhar. Eu trabalhava com alicates descartáveis e não dava para fazer isso. Então foi muito complicado, porque cometi erros que eu não sabia que eu estava fazendo. Eu falava de jeito errado que eu não sabia que eu estava falando, porque era tudo totalmente novo. Lá em Cuba não existe nada disso da Anvisa, de proteção, não, não tem nada. Então eu não sabia que era assim. Lá a gente trabalha só, tem dois alicates, faz as unhas e tá tudo certo. Aqui não. E tem toda uma regulamentação, tem todo um protocolo. Então, para você, não sei se você, homens normalmente não sabem muito disso, mas eu não sabia nem o que era uma francesinha, que é tipo uma esmaltação que a gente faz na unha, porque lá em Cuba não tem. As meninas falavam assim, ah, você faz francesinha? Aí eu falava assim, pô, não, mas eu vou aprender e vou fazer para você. Então eu ia lá no YouTube, eu assistia, falava, não, já sei, eu ia lá comprar o esmalte que precisava, treinava e aí eu fazia. Ah, não ficou muito bom, eu pensava, não, mas eu vou melhorar. Então eu sempre fui muito, eu sou aquela pessoa que eu adoro consumir conhecimento. Então aquilo que eu não sei, eu vou procurar, eu vou aprender, eu vou dar um jeito de melhorar. Então foi sempre nessa. Eu fiz alguns cursos gratuitos de sobrancelha, tem um curso gratuito de unha, e foi indo aí. A gente estava recebendo também ajuda da igreja. Minha mãe também fazia alguns atendimentos. Então, a gente foi sobrevivendo. Graças a Deus. Eu acho que eu falo sempre que foi muito Deus que protegeu a gente nessa época. Não nos faltou comida, que é o mais importante. Mas não foi aquilo de, nossa, a gente está vivendo bem. A gente estava sobrevivendo. Ok. Aí, depois de muita oração, a minha mãe, eles conseguiram, por conta de um advogado que entrou no processo, eles conseguiram retornar à ubicação. Aí foi tudo mais um processo complicado para ela conseguir a vaga. Conseguiu a vaga aqui em Colombo, uma cidade próxima, e a gente falou, meu Deus, que sonho, morar em Curitiba, não sei o que, né? Aí começamos a ter um respiro maior. Aí a gente se mudou para Curitiba, a gente vendeu tudo que tinha lá, a gente veio para cá só com duas malas, literalmente duas malas. A gente ficou 2 dias num hotel, e depois, nesses 2 dias, procurando em imobiliários para conseguir alugar. Só que minha mãe tinha o nome sujo, não tinha como alugar nada. E eu tinha acabado de tirar o CPF. Então foi mais um milagre aí. A gente conseguiu no imobiliário, nosso aliado Cristal também falou: não, eu vou ajudar vocês, me presta aqui o CPF dela. Então ele fez no meu CPF o aluguel. E a gente conseguiu nessa. Fomos morar num aluguel. Tinha no aluguel um colchão, duas malas e uma sartén elétrica que a gente fazia tudo. Então, fazia café da manhã, fazia almoço, fazia janta, tudo isso aí. Aí eu tinha também um dinheiro ahorrado, minha mãe mais uma vez se surpreendeu, eu comprei uma caminha de solteiro e foi nessa. Aí 2 semanas aqui, mais ou menos, eu cheguei e falei para minha mãe, não, eu tenho uma entrevista num salão. Minha mãe quase infartou. Falou assim, que salão? Como assim? A gente nem conhece nada aqui. Eu falei, não, eu mandei mensagem no salão aqui pro Facebook. Aí eu falei que queria trabalhar lá, que eu sou manicure e tal. E a moça pediu para mim fazer uma entrevista lá. E eu tô indo amanhã. A minha mãe, como assim? Eu não conheço nada, não sei o que, é melhor que você fique em casa. Eu falei, ah, não vou ficar aqui em casa não, porque aqui eu vou demorar muito para atrair clientes. Se eu estiver num lugar mais público, eu consigo melhorar o português, eu consigo fazer mais clientes. Então é isso, eu vou me cuidar, não deixar, mas eu vou. Aí eu fui lá, fiz entrevista, a dona do salão falou assim, olha, sua unha tá ruim pra caramba, mas eu tô precisando de uma manicure. Se você aceitar o treinamento, eu te ensino, você fazer uma unha melhor, e aí você fica. Aí eu falei, não tenho muito o que pensar, é óbvio que eu vou aceitar, você tá vendo um curso de graça e ainda tá vendo trabalho, então tá tudo certo. Mas veio novamente, né, essa onda da pandemia, aí o momento não era muito bom, mas eu consegui aprender muita coisa lá, então eu sou muito grata. Aí eu basicamente ia só para ficar no salão treinando, porque não tinha muita clientela. Aí chegou um ponto que eu não conseguia ir mais.
mas eu me mantive fazendo domicílio, então eu consegui lá fazer um dinheiro para comprar outros materiais para atender a domicílio. E eu falei, tomei a decisão de sair do salão, acho que 2 meses ou 1 mês e meio. E aí eu comecei a fazer mais domicílios, só que aqui, Curitiba é uma cidade muito grande. Então, de um bairro para outro, é uns 40 minutos, 30 minutos, 1 hora, eu fazia isso de ônibus, com uma malinha de materiais. Então, eu fazia esse recorrido e minha mãe quase que me infartando, porque estava fazendo domicílio e era Deus que estava me protegendo, porque eu não conhecia a pessoa que estava indo fazer procedimento. Então, foi tudo mais de se arriscar. Eu não precisava financeiramente, porque minha mãe já estava ganhando dinheiro, mas eu não queria ser dependente desse jeito. Eu queria fazer um próprio dinheiro, eu queria crescer nessa área, porque eu já acompanhava profissionais aqui brasileiras que faziam cursos, que estavam crescendo na área, que estavam comprando suas coisas, falei, então eu também consigo. Nunca tive esse pensamento de, poxa, coitada eu, vim de um país comunista, então eu melhor ficar em casa descansando. Não, falei, não, se elas conseguiram, eu também consigo, e é isso aí. E aí foi indo nessa. Nossa, esse é um dos pontos assim que hoje eu te conheço há um tempo, você é mentorada por mim. Eu te admiro muito, mas muito mesmo, porque, pô, tantos desafios, cara, eu tô emocionado, quase chorando aqui com a história, é muito forte. E você sempre foi uma pessoa que, não, você nunca se escorou na sua história. Você nunca se escorou nas dificuldades que você enfrentou. Pelo contrário, eu lembro que logo que eu te conheci, eu achei muito interessante a sua história. Você nem era minha aluna, eu falei, eu quero fazer uma live com você. E aí Sim. a gente fez uma live, você contou um pouco sobre Cuba, sobre a situação. Cara, foi um, assim, um choque de realidade para mim, assim, muito forte. Mas eu lembro que naquele momento você lançava várias frases de autoconhecimento, várias frases de, meu, quem quer dá um jeito, quem não quer vai dar desculpa, vai chorar. Eu falei, caraca, olha o que que ela tá falando aqui. Inclusive, eu Porque deveria, é não deveria muito ter falado. simples você pegar e se vitimizar, né? É muito simples uma pessoa que, sei lá, nasceu na favela dizer que, ah, eu nasci aqui e eu não tenho tantas oportunidades como uma pessoa que veio da cidade, ou uma pessoa que está num lar desestruturado falar, ah, eu não tenho condições, sei lá, uma pessoa negra realmente tem muitas coisas plausíveis que você olha assim e você fala, não, realmente, você não teve as mesmas condições, você não partiu do mesmo ponto. E aqui eu não estou para julgar que todo mundo tem que ter a mesma força, a mesma. Mas eu acho muito que a solução de cada um, o próximo degrau, não estou falando o enriquecer, eu não estou falando para competir com o filho do rico, mas o próximo degrau da sua vida, ele depende a você. Ele sempre ele vai estar ao seu alcance. Não vou dizer fácil, mas ele está sempre ao seu alcance, o seu próximo degrau, para qualquer pessoa do mundo, de qualquer lugar. Se você quer melhorar um pouquinho, isso aqui está no seu alcance. E quando você evoluir, o próximo degrau vai estar no seu alcance. E o próximo vai estar no seu alcance. Aquela pessoa que se escora nesse pensamento de eu nasci aqui, eu não tenho oportunidade, eu vou chorar, eu vou reclamar do governo, é uma pessoa que, infelizmente, ela não está tendo autorresponsabilidade com aquilo que ela tem controle. Porque no fundo, todo mundo tem um pouco de controle sobre o seu futuro. Ao menos que a pessoa ela não esteja acamada, esteja numa situação completamente complicada, ou uma pessoa que está passando fome realmente, porque aqui a gente não está falando com quem está passando fome exatamente. Eu acredito que a pessoa que tem um celular, que está acompanhando a gente aqui, ela tem um mínimo de poder de reação para dar um próximo passo, né? E é muito sobre isso que a gente está falando. Eu vejo muita gente generalizando, né? Ah, o pessoal fala que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, etc. Mas não é bem assim. Tem gente que está passando fome. Sim, tem gente passando fome. Só que tem gente também se alimentando do discurso de quem está passando fome para não se mexer, né? O que você pensa sobre isso? Então, eu gosto de pensar o seguinte: a gente precisa se comparar com a nossa realidade. Porque, realmente, quem é filho de rico, quem é herdeiro, a sua realidade é outra, gente. Você não precisa se comparar com ele, entendeu? Ah, porque ele teve benefícios que eu não tive, tá certo, mas ao mesmo tempo ele vai ter também dificuldades que você não teve. Só que você não está sabendo disso, entendeu? Então, as pessoas, eles gostam muito de se comparar com o pai de outras pessoas, com o show de outras pessoas, mas ninguém está olhando suas bastidores. E aí, a situação. Às vezes você está aí com dificuldade para crescer na área financeira, mas quem é herdeiro está com uma mãe com câncer.
Quem é herdeiro perdeu seus pais. Quem é herdeiro não tem família nenhuma no mundo. Você tem. Você tem saúde, você tem uma família, você tem pessoas que você tem para amar e ser amado. Essas vezes as pessoas não têm. Então, essa pessoa está com mil e um trauma que você nem sabe. Você está aí se comparando só com a vida financeira. Só que não é só a área financeira que a gente tem, né? Então a gente precisa entender essas coisas. Pessoas, hoje em dia, infelizmente, gostam muito de se vitimizar no mundo. Ai, porque a minha vida é muito triste, a minha vida tem muitas dificuldades. Eu não falo que as pessoas não têm, realmente têm. E tá tudo bem, porque todo mundo passa por dificuldades. E é isso que as pessoas precisam entender, né? A gente precisa ter um pouco mais de empatia, escutar as pessoas, escutar os outros. Eu tenho certeza que se você sentar num parque e você começar a escutar histórias, ou a gente tiver o poder de ler a vida dos outros, você chorava. Você caía de joelho e agradecia a Deus. Deus, obrigado, porque minha vida é uma bênção. Minha vida é uma glória, comparado com outra pessoa. Então, só que as pessoas, elas gostam de se comparar com quem está lá nas redes sociais, mostrando a casa de 3 milhões de reais, mostrando o carro do último modelo. Só que essas pessoas, você tem que entender que elas estão mostrando a realidade que elas precisam mostrar para vender alguma coisa, ou é a realidade que eles querem mostrar, mas tem outras coisas por trás que eles não mostram. Tem outras coisas por trás na realidade, no dia a dia, na vida, todo mundo passa por dificuldades, né? E nessa comparação, a gente não parar de se comparar, mas se comparar numa parte mais humilde. Porque parar de se comparar, a humanidade não vai fazer isso nunca, eu acho. Acho que a comparação é uma coisa que nos acompanha e vai acompanhar sempre, né? Mas não só comparar pela parte positiva, senão também pelo outro lado, né? Olhar pelos dois lados, que não é só você que está passando por dificuldades. E assim como o outro começou, o outro veio, porque o que mais eu vejo são pessoas ricas, milionárias, que começaram do zero, do nada, com uma história super humilde, hoje estão lá em cima. Só que a pessoa está vendo só o lá em cima. Aí eu falo, poxa, você compara com o início dele, que agora você está no início, então compara o início, tem que comparar o mesmo nível. Do início dele e o início seu, qual que é a diferença? Será que você está melhor hoje ou você está pior que como ele está? Se você está melhor, por que, que você não conseguiu chegar até lá? Entendeu? É todo um transcurso. Quanto tempo que ele demorou até chegar lá? O que, que ele fez para chegar lá? Isso as pessoas, elas não olham. Então, é nessa comparação, né? Eu falo muito assim, as pessoas, elas gostam do resultado, mas o processo ninguém aceita, né? As pessoas gostam do resultado, mas o processo ninguém aceita. Muito forte tudo isso que você falou. E assim, dando continuidade aqui à sua história, ela não parou ali, né? Você teve esse momento atendendo a domicílio. E aí, a partir daí, como é que foi? Como que as coisas se desenrolaram? Aí, chega um momento que eu comecei também a procurar outros lugares para trabalhar. Comecei a ter algumas clientes também para atender em casa, então montei um cantinho para atender em casa num quarto, que inclusive foi onde a gente fez a primeira live, que foi que eu mandei a minha história no direct, e você acabou se interessando, a gente fez a primeira live lá, nossa, faz uns 3 anos, 2 anos, sei lá. E aí eu atendi em casa, comecei a atender as meninas do prédio, do condomínio, comecei a divulgar no grupo do condomínio e tal. Mas chegou um momento que eu não estava crescendo mais. Aí eu pensei, não, está faltando alguma coisa. Aí chegou, eu vi um curso lá do Lara Machado, que a técnica dela é método de naturalidade. Falei, então eu preciso me aperfeiçoar na técnica. Minha mãe me ajudou a pagar o curso na época que ela já estava trabalhando, né? Aí eu fui lá e comprei o curso, eu assisti todo o curso muitas vezes, pratiquei muito, comecei a pegar modelo, aí eu comecei a divulgar mais ainda, começaram a vir mais clientes, então chegou no momento que de fazer, sei lá, R$ 300, 400, e comecei a fazer mil e pouco, aí eu era, uau, meu Deus. Eu nem tinha contas para pagar, porque a minha mãe, né, por conta que ela já estava ganhando 12 mil, ela não deixava ajudar em nada, então eu comecei a ter esse ganho maior, e aí começou nessa, né? Eu comecei a crescer, mas chegou um ponto que eu não estava crescendo mais. Aí eu falei, eu preciso de uma outra coisa. Então, eu já tinha um bom trabalho, mas e agora? Aí eu comecei a estudar sobre marketing, eu fiz alguns cursos gratuitos em marketing. Aí você apareceu também para mim e falei, oh, uau! Fala assim, tudo vai acontecendo para o bem, né? E aí comecei a estudar, comecei a consumir, comecei a criar conteúdo, mas bem assim meio perdida, porque eu não sabia o que ia postar. Comecei a gravar stories, inclusive esse dia estava assistindo meus stories de 2 anos atrás, para meu Deus do céu, que ninguém veja isso, porque, meu Deus, era uma criança falando, literalmente, era muito engraçado. Mas eu falava, eu botava a cara lá, ah, minha mãe, não sei como que você tem coragem para fazer isso. Eu falo, ué,
tá tudo, quem tá crescendo tá fazendo, então eu também vou fazer. Eu não sei como, eu não sei porquê, eu não sei como melhorar, mas com o tempo eu vou melhorando. As pessoas interagiam lá, ai, que legal, isso e aquilo. E eu fui assim, né, me conectando com a audiência. Na época eu tinha cento e poucos seguidores, 200 seguidores. Aí quando eu botou 300, eu já tava, meu Deus, eu tô com muito seguidor. 300 seguidores, gente. E aí eu fui nessa, eu era a pessoa que eu celebrava as pequenas conquistas. Comprei um celular, acho que um Xiaomi, para melhorar a qualidade de imagem. Aí eu já começava a criar conteúdo para o YouTube, para o Instagram também. Hoje eu vejo que realmente tinha muito para melhorar, mas eu comecei. Então eu penso que bom que eu comecei. Aí eu fui melhorando na época. Aí quando minha mãe ficou desempregada de novo, aí no ano retrasado, ela, por conta, né, do acúmulo, do estresse, das contas e tudo mais, eu ganhava pouco com as unhas ainda. Aí ela falou e chegou assim, olha, se você não está ganhando bem com isso, então eu acho que seria bom você procurar outra coisa, porque agora, né, precisa de uma outra renda. Aí eu fiquei meio chateada, mas eu pensei, cara, é verdade. Só que eu não fiquei, não pensei, cara, é verdade, tem razão, vou procurar outra coisa. Não é, cara, é verdade, tem razão, eu preciso arrumar mais dinheiro. Aí eu pensei, que forma? Eu preciso estar num lugar onde chegue mais pessoas, porque aqui ninguém me vê. Eu já sabia isso, mas eu não tinha ainda tido a coragem para sair. Então, eu atendia em casa, domicílio, mas eu me mantinha nessa zona de conforto. Aí eu decidi realmente procurar outro lugar para alugar, porque eu não queria trabalhar com outra pessoa, eu já tinha tomado a decisão de que eu queria o meu próprio espaço. Então, tinha uma moça que eu fazia sobrancelha, ela tinha acabado de mudar para um espaço maior, e eu fui lá e falei, olha, pode ser que ela tenha. Fui lá, falei com ela, perguntei para ela se ela tinha um espaço para me alugar. Aí falou, olha, tem um lugar aqui para alugar, você quer alugar ou você quer trabalhar por comissão? Falei, não, eu quero alugar. Tinha dinheiro? Não. Tinha nenhum centavo. Mas eu fui lá, peguei um empréstimo, acho que de R$ 400 no Mercado Pago. Aí a moça ela falou assim: ó, mas para entrar você tem que pagar por adiantado. Eu estava contando que ela ia cobrar tipo o mês vencido, no caso. Mas ela cobrou o mês adiantado, tipo assim, o valor do aluguel antes de entrar. Aí eu falei: não, então tá tudo certo. Eu fingindo que eu tava super uau, tinha muito dinheiro. Aí eu fui lá e peguei o dinheiro emprestado e falei: não, tá aqui, amanhã eu tô entrando. Aí ela foi, me ajudou a levar as mesinhas, as coisas que eu tinha. Tinha uma mesinha e duas cadeiras. Uma mesinha que tinha roubado da minha mãe com uma florzinha. Coloquei no cantinho da sala. E foi isso. Aí, como ela já tinha cliente no seu espaço, que ela já tinha tipo, uns 2 anos de carreira, então ela já tinha cliente, ela só passava os clientes que ela fazia sobrancelha, passava para mim fazer a unha. Então foi muito mais fácil. Aí minha mãe, mas uma vez ficou louca, meu Deus, como que você vai alugar um espaço se você não tem cliente, você quer? Eu falei, não, eu não tenho agora, aumentável, mas eu vou ter, porque você está no lugar onde tem cliente. Então, fé que vai dar tudo certo. Vai tudo certo, vai na fé. Então, eu tinha muito isso, falava assim, a oração é aquilo, você ora e tem ação, então não adianta eu ficar orando e ficar em casa. Então, eu fui Como é lá e que fiz a é? ação. Fala isso de novo. A oração, você ora e tem ação? Gostei disso. Então, sim, porque para mim, tem muita gente na igreja que acha que tudo vai se resolver com oração. E realmente Deus escuta as orações. Ele escuta os pedidos, só que ele também manda para a gente, porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que é para a gente fazer. Ele não pode vir fazer meu trabalho aqui na terra, entendeu? Então eu falo assim, duas divisões, você tem que dividir a palavra em duas coisas. Você ora e daí você vai para a ação. Se você só orar, você está fazendo só a metade do trabalho. Então eu fazia pedidos de oração na igreja, eu dava o dízimo, eu fazia tudo isso, mas eu também entendia que tinha que ter alguma atitude por mim. Não era só orar. Então, eu vi minha mãe sempre orando e falava assim, não, mas não é só orar. Tem que fazer alguma coisa. Ore em uma loja, vai abrir alguma coisa, algum empreendedorismo. Eu sempre falei isso para ela, mas ela nunca teve muita coragem para fazer. Mas essa sempre foi a minha frase. Aí eu sabia que eu precisava ter alguma atitude para ter algum resultado diferente. Não tem como ter o mesmo resultado diferente com a mesma atitude. Então, eu fui lá, eu aluguei a sala e aí vieram clientes. Porque, tipo, era um lugar que era exposto, dava para rua, né? Aí eu comecei a abrir a porta, porque o espaço tinha uma porta que era transparente, que dava para ver que era um estúdio. Só que na minha sala, a porta era aquela que, tipo, coloca como um forrinho, assim, que é para cobrir, né, a porta, no caso. Aí eu pensei, não, dá para tirar o negócio para ficar mais
transparente para que as pessoas olhem. Ela falou, não, porque a dona não quer, não sei o que, na verdade a menina não queria, porque ia ficar com essa divisão. Ela falou, então eu vou abrir a porta. Aí as pessoas começaram a me olhar, começaram a chegar, perguntar os preços, e eu comecei a divulgar também mais no Insta, comecei a provar em tráfego pago, e aí começou a trazer mais movimento. Então, de 800, no máximo 1.000, passou para 2.000. Aí eu consegui pagar o aluguel, conseguia pagar o condomínio de casa, conseguia fazer a compra do mês. E daí chegou meu tio também, minha avó, para piorar a situação. Eu amo muito eles, mas foi complicado na época. Então já não era duas bocas, era quatro. Então só complicou a minha existência. E foi nessa, ficou mais apertado, mas eu ainda estava conseguindo. Então, até aí, eu ter me arriscado valeu a pena. Eu sempre fui muito de me arriscar. Falei, não, se vale a pena, eu vou me arriscar. Se tem 3% de probabilidade de dar certo, eu vou. O máximo que vai acontecer, não deu certo, então tudo certo, pelo menos eu aprendi. Uau! E no fim das contas, você, se não fosse você ter se arriscado, você não estava sustentando a casa. Basicamente, vai saber o que teria acontecido naquele momento. Sim, sim. Porque minha mãe não estava tendo como trabalhar, meu tio tinha chegado, né, também de novo, não sabia por onde começar. Minha avó já tem uns 70 e tantos anos, então nem tem como pedir para ela trabalhar. Então eu era a única fonte de renda que entrava. Então era muita pressão, tanto em casa, tinha o trabalho também, mas foi indo. A gente teve que se mudar também, por conta que minha mãe não estava conseguindo pagar o aluguel. A gente teve que sair do aluguel do apartamento e ir para um outro. Conseguimos alugar no centro, aí teve que mudar também a sala. Muitas clientes não acompanharam, então veio um novo desafio nessa parte. Foi desafio tras desafio. Uau! Na sala, no caso, você teve que mudar por quê, exatamente? Porque como a gente estava se mudando para o centro, eu não tinha muito dinheiro para ficar para um transporte. Então era um pouco longe a distância que eu ia morar para a sala. E a gente já estava uma cliente, uma amiga da igreja, estava alugando uma outra sala maior, um conjunto de salas. Aí ela falou assim, olha, por que que você não vem para cá, né, comigo? Porque eu era muito boa com marketing, tirando fotos, essas coisas, ela queria que eu ajudasse ela nessa parte. Aí ela queria me ter um pouco mais perto. Aí eu falei, não, tá tudo certo. Aí eu vi a sala, era maravilhosa, linda, um sonho, e eu ainda estava pagando, acho que só R$ 100 de diferença. Então eu vi mais uma vez uma outra oportunidade de crescer mais rápido. Porque no centro a gente tem um público diferente, né? Um público que paga mais pelos procedimentos. Já tinha algumas clientes que eram do centro e falavam assim, cara, se você trabalhasse no centro, você conseguia cobrar tipo 20% a mais. Aí eu pensei, por que não? Eu fui lá, então eu mudei, entreguei a sala, mudei para outra sala mais bonita, só que teve clientes que não acompanharam. Eu já sabia disso, mas também eu não sabia que ia cair tanto o movimento. Aí eu fui para lá também, novamente, mais desafios também, porque continuavam as compras. Daí eu estava recomeçando ela numa outra área, num outro endereço. Então foi bem complicado essa parte. Uau! E como que foi o desenrolar das coisas a partir daí? Bom, a partir daí eu comecei então a tirar fruto do estudo. Como a sala era bonita, tinha lá, a menina tinha uma cafeteria, aquela cafeteira de cappuccino, essas coisas. Então eu tive a oportunidade de melhorar o atendimento, a experiência da cliente. Então eu já estava estudando marketing, eu sabia aquele negócio de encantamento de clientes, os 5 sentidos. Aí eu comecei a colocar cheirinho, comecei a colocar uma música. Então tudo o clima melhorou. E, ao mesmo tempo, comecei realmente a atrair clientes de um alto padrão. Pessoas que tinham um nível aquisitivo maior, herdeiras, meninas que, tipo assim, tinham um nível aquisitivo muito diferente do que eu estava acostumada a tratar, a ponto de falar tanto e ela achar barato, entendeu? Então, era pouco o que eu fazia, mas como eu já estava cobrando um pouco mais, acabava compensando. Então, eu conseguia sobreviver, pagar as contas e ainda eu me manter. Então, estava tudo certo até aí. Aí, depois de um tempo, a gente teve a ideia de chamar mais uma menina lá para trabalhar no estúdio. Começou a fazer cílios e sobrancelhas. Aí, realmente, o ganho começou a aumentar. Só que, mais uma vez, eu tive que entregar a sala porque o conjunto que eu estava, que era uma clínica, a moça não estava conseguindo pagar. Eu não estava sabendo disso.
Aí ela me chamou que tinha que entregar a sala e que não tinha um mês para sair. Então, mais uma vez, a vida me botou para correr. Então, eu tive que procurar uma sala, não tinha condomínio, porque minha mãe tinha só o meu nome no outro lugar, aí estava tudo, esqueci como é que chama aqui, mas o CPF negativado, aí não tinha como alugar nada. Aí os pastores da igreja me ajudaram a alugar uma sala. E foi nessa, né? Mais uma vez um milagre. Mas até chegar esse milagre foi muito choro. Eu quase, na mudança, como era eu sozinha, na mudança eu peguei um carrinho mais barato que eu achei, porque era pouca coisa para mudar também. Então, basicamente, estava sem nada para a nova sala. Nesse transcurso de conseguir a sala para alugar, eu tive que levar tudo para casa e começar a atender em casa de volta. Aí fiquei muito chateada, muito deprimida, porque eu pensei, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que voltar ao começo. Porque já para mim eu já estava num nível um pouco mais avançado, estava com um estúdio, estava com uma sala, estava com uma pessoa trabalhando para mim. E aí do nada eu tive que voltar ao começo, tive que dar uns 3 passos para trás. Então, mas eu falei, não, tá tudo certo, se é isso aí, então, né, é o que temos, é o que vamos. Aí eu montei o espaço em casa, comecei a atender em casa, e Deixa aí eu a gente perguntar uma conseguiu. coisa. Diante de toda essa situação, é a segunda vez que você monta uma sala, dessa vez melhor ainda, começa a atender clientes de alto padrão, experiência do cliente, um clima bom, a sua vida decolando. E de repente você vê tudo sendo arrancado de você. Muitas pessoas vão ficar frustradas, xingar, reclamar, gritar, nem que seja internamente. Algumas pessoas vão amaldiçoar Deus, né? Deus nos livre. Mas enfim, como que foi a sua relação com a sua fé nesse momento? Você Então, teve algum momento de extravasar, de, sei lá, dar um soco na parede, de ficar é, brava, de se revoltar, sabe, a energia baixa? Não, todo mundo às vezes tem alguma coisa nesse sentido. Você chegou num certo momento de você ter a energia baixa, querer desistir? Como que foi lidar com tudo isso, porque é muita coisa pesada. Um certo momento você está sustentando a casa, outro momento a sua mãe ela está ganhando bem, daqui a pouco ela está desempregada de novo e você se vê sustentando a casa, daqui a pouco você faz uma aposta forte e dá certo aquela aposta e graças àquilo as coisas se mantêm. De repente você tem que sair de novo e aí de repente você consegue uma sala melhor e parece que a sua carreira vai decolar e de repente sai. E aí você pensa, caramba, eu vou começar do zero. Como que foi a sua mente para lidar com isso? então foi assim, tipo uma explosão mental, literalmente. Porque nesse momento eu já estava estruturando o meu negócio de certa forma. Então foi o momento que eu achava que tudo estava começando a se encaminhar, se colocar no lugar, né? Depois de um período bem difícil. Aí, quando tudo estava se encaminhando, tudo, basicamente eu vi tudo arrebatado, como você falou, né? Parecia que estavam arrebatando tudo de mim. Tanto que eu quase fui roubada, estava transportando as coisas no carro, o carro desapareceu com todas as coisas do estúdio. Eu fiquei desesperada e foi nesse momento que eu realmente tive assim, tipo, uma explosão mental e emocional. Eu comecei a chorar muito, eu comecei a perguntar para Deus por que tudo isso estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo, por quê. E aí eu comecei a colocar em dúvida aquilo que eu tanto tinha planejado e sonhado. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é para eu me dedicar a isso realmente? Ou será que Deus está querendo que eu pegue outro caminho? Ou será que eu estou fazendo alguma coisa errada e eu preciso recomeçar para reestruturar tudo isso? Aí, na igreja, chegaram e falaram assim para mim: olha, Deus está mandando falar que isso aqui não é para você voltar à etapa zero. Isso aqui é para te alavancar. Isso aqui é para te levar para o próximo nível. Só que você precisava passar por isso. Você precisava desapegar. Aí eu fiquei tipo, como assim? Tipo, a pessoa nem me conhecia, a pessoa não sabia pelo que eu estava passando, a pessoa não sabia nada de mim. E ela falou isso. Aí eu meio que tive um consolo. Mas até então eu estava passando as noites chorando, depressiva, deprimida. Antes disso, eu esqueci de falar, eu fui hackeada do Instagram. Então foi mais uma coisa que me arrebataram, né? Tiraram o Instagram e eu pensei, meu Deus, a coisa que eu tenho dedicado tanto trabalho, tanto empenho. Eu estava doente, fui dormir doente, com febre, e eu acordei
com mensagem das clientes que elas achavam que tinha sido hackeado, porque estavam passando coisas para vender que eu nunca tinha postado. Aí eu falei, não acredito. Aí eu fui entrar no Instagram e tava aquele negócio tipo denegado, acesso é denegado, você perdeu o acesso. Aí eu falei, pronto, é isso. Não acredito. Eu falei, quer saber? Eu fui lá, tentei acessar a conta, eu fiz lá o chamado de para recuperar, eu fiz tudo o protocolo e tudo mais. Aí eu sentei e pensei, a minha parte eu fiz o que eu podia, então eu vou. Eu tenho essa fala assim, vou lavar o cabelo. Falei, agora eu sei como vou ter. Já é a minha parte eu fiz. Então sempre foi essa, eu sempre fiz isso. Eu tinha plena convicção de que eu precisava fazer alguma coisa, mas o que eu não podia deixar nas mãos de Deus. Então, tá, o que que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer, pedir o acesso, eu vou tentar recuperar a senha, eu vou tentar fazer o possível nas minhas mãos. Eu fiz, então agora é com Deus, porque literalmente a gente não tem um controle de tudo. Tem coisas que só Deus, né, no caso. Nossa, muito forte, cara. E só um detalhe aqui, como assim? O que que aconteceu com aquele carro? Ele foi roubado? Você perdeu todas as suas coisas? Então, não foi roubado, mas o que que aconteceu? O carro era umas 4 quadras de distância, então a gente subiu, eu subi, eu chamei minha mãe para me ajudar no negócio, era um moço que estava levando, um moço pretão, bem alto, bem maior, aí eu pensei, chamei minha mãe para me ajudar com as coisas, a gente levou as coisas pro carro, só que eu subi, levaram fechar a sala, e eu falei para minha mãe, então fica, só que estava chovendo, e minha mãe subiu junto. Eu falei, não acredito que você deixou o cara lá sozinho com as coisas. Aí ela pensou, meu Deus. Eu falei, mãe, tomara que ele não tenha levado, mas eu senti assim, tipo, uma opressão no coração. Quando a gente desceu, o cara não estava mais lá. O cara tinha chegado lá com a mulher, então era aqueles carrinhos de frente, que tem só 2 lugares. Então, nitidamente, você não pode levar uma pessoa ocupando o outro espaço que se supõe que é para levar a pessoa do frente, né? Então, ele chegou lá e falou assim: não, não tem como vocês ir juntos, não sei o que. Aí a gente já começou a achar estranho. Aí, quando a gente desceu, o carro não estava mais lá. Aí eu falei, pronto, ele roubou. A gente mandou mensagem, ele não respondia. A gente saiu para casa caminhando, chegamos e não estava lá. Aí a gente no caminho, eu chorava, desesperada, falei, Deus, não acredito se for assim, né? Nesse canto tudo que eu tenho e tudo mais, desesperada. Cheguei lá, a gente aguardou uns 10 minutos, nunca chegaram. Subimos, aí a gente começou a orar. Uns 20 minutos depois, o cara manda mensagem, eu tô aqui. A minha arma desceu o corpo. Aí eu falei, como assim? Aí eu desci e falei, não, mas como que você vai embora, assim, avisar do dono? E some e não responde o WhatsApp, não sei o que, nananana. Aí o moço, ele tava com uma cara, literalmente, de arrependimento, sabe? Mas eu não tenho como afirmar que ele tinha essa intenção. Mas foi muito estranho. Foi muito, muito, muito estranho. Aí ele voltou, tudo bem, a gente subiu as coisas e tudo mais, mas eu quase me fartei naquele dia. Porque foi muita emoção. Aí depois disso a gente falou, olha, vamos pro shopping passar, dar uma respirada, porque depois dessa acho que não dá para ficar em casa. Então a minha família sempre foi nessa energia positiva, tipo assim, Cuba não tem muita essa energia, sabe? A gente já vive numa situação difícil, então vamos ver o lado positivo de tudo, vamos rir das desgraças, é a frase que a gente tem, a gente ri das próprias desgraças. Então, nossa, aí a gente chegou no shopping, a gente ria daquela situação, só que 2 horas antes eu tava devastada de chata. Falando com Deus, minha mãe também. Aí eu cheguei no ponto de falar assim, não, chega, eu não quero mais, para que que eu tô? Literalmente, eu nunca contei isso, só que contei para meu noivo. Eu falei assim, gente, né, falei, fala com Deus, chorando, as pessoas olhando na rua, tava chovendo, aquilo parecia uma cena de filme. Eu falava chorando, Deus, fique comigo, o que que é isso? Eu já não quero mais. Eu falei literalmente assim, eu desisto, não quero mais. Porque eu não tô aguentando mais. Era minha mãe desempregada, eram as contas, daí do nada, quando estava melhorando, eu tive que entregar tudo. Naquele momento eu tinha, estava com o pensamento que tinha perdido um pouco que eu tinha, não tinha dinheiro para comprar mais. Então eu literalmente não vi saída. Nesse momento eu falei, chega, não quero mais. Aí minha mãe desesperada também, meu Deus, não fala isso. Aí ela começou a chorar junto também no meio da rua, Deus, por que que é isso com ela? Ela trabalha tanto, ela é tão esforçada, foi muito triste. Mas foi tipo muito clamor, literalmente, e acho que Deus escutou as orações, o cara voltou lá.
Mas depois disso eu fiquei muito refletindo. Então, se a pergunta é se eu já desisti, eu literalmente eu falei assim, não chega, não aguardo mais. Porque não foi nem o fato de, eu não quero mais trabalhar, eu quero desistir da profissão, não. Foi o fato de eu não aguentar o peso da situação. Para mim já estava muito, muito pesado. Nossa, forte, forte. Estou muito emocionado. Continua. Como que foi de lá para cá? O que mais Então, aconteceu? depois disso, eu acho que eu comecei a entender que a gente precisa, naquele momento eu precisava desapegar daquilo para Deus ele me colocar num ponto que eu conseguisse crescer. Porque naquele momento que eu estava numa clínica com aquela moça, a minha atenção era muito retida para ajudar ela. Então era sempre muito desfocada, eu não tinha foco no que eu precisava focar, que era o meu negócio. Então eu precisava sair, né, daquele ruído para eu conseguir focar. Aí, depois disso, eu comecei a atender em casa. Os pastores me ajudaram a alugar esse estúdio aqui. Novamente, a gente se mudou para cá, só a sala, a mesinha, duas cadeiras, e comecei a atender aqui novamente. Eu sou muito grata que eu sempre tive muito apoio das clientes também, essas coisas assim. Daí eu mudei para cá, começou a crescer a clientela. Assim, foi uma coisa muito louca porque lá estava tudo parado. E parece que aqui começou a fluir. Como eu consegui ter um foco, eu consegui focar no meu negócio. E as coisas começaram a fluir muito mais fácil. A clientela começou a aumentar. Só que chegou num ponto que eu fiquei muito ansiosa. Muito, muito ansiosa, porque aqui as contas aumentaram também. O valor que eu pagava lá de aluguel era muito menor. Aqui foi sumou o aluguel, que já era mais alto, mais o condomínio. Então, já para mim era difícil pagar aluguel, então aqui complicou mais ainda. Então, não era só aluguel, condomínio, água, luz, tudo mais ainda as contas de casa, que a minha mãe não tinha começado a trabalhar. Então, era muita pressão psicológica. E eu fiquei muito ansiosa por conta que eu precisava ganhar mais para conseguir pagar, só que eu não via uma saída. Aí foi quando você chegou que a gente começou a conversar e você fez a oferta lá do curso e depois a mentoria. Depois disso, eu posso falar que foi assim, um antes e um depois. É um antes e depois literal de marcha na minha carreira, do meu estudo, na minha percepção de tudo, porque tudo ficou muito mais claro. Eu sabia, eu tinha muito conhecimento, mas era tudo muito bagunçado. Eu não tinha uma orientação certa, eu não tinha um direcionamento certo. Então era isso que estava faltando, o que chamam de obesidade mental, né? Tinha muito conhecimento, mas eu não sabia como organizar isso. Então quando eu cheguei, entrei no curso, tudo ficou muito mais claro. Foi mais um passo a passo. Então eu falei assim, não, é isso aqui. Eu fui seguindo na reta e é muito incrível que hoje as meninas, minhas filhas falam assim, cara, eu vejo você sempre colocando coisas na mentoria e a gente tá vendo nítido o crescimento, tudo que você tem crescido depois do curso, depois da mentoria, o resultado, você está crescendo muito, né? E elas conseguem ver de fora, isso eu acho muito incrível. A minha agenda lotou de um jeito que eu não esperava. Eu comecei a duplicar o faturamento. Quando eu vi, eu não estava dando mais conta do WhatsApp do estúdio, eu comecei a ficar ansiosa mais uma vez. Aí meu novo começou a me ajudar, você também me ajudou para me organizar, né, de uma forma que eu não ficasse tão ansiosa e se tendo uma agenda mais estratégica. O meu preço ele aumentou e a maioria das pessoas elas têm medo de aumentar o preço por conta de perder clientes. Só que foi tudo o contrário, porque como o crescimento, o aumento do preço foi ligado ao crescimento também pessoal, profissional e do estúdio, o estudar também era mais nítido, as pessoas nem colocaram peros também no aumento do preço. Eles simplesmente acompanharam e fiquei muito chocada com isso, porque eles viram que realmente era como se a mente deles estava barato, então estava tudo certo aumentar. A ponto de eu aumentar e aumentarem ainda as clientes. Elas continuarem comigo e ainda indicar outras pessoas. Quem está vindo também, por mais que eu fale, que tem uma outra moça que faz unhas, que faz mais sem conta, não, eu quero com a Suzane. Que me falam comigo, porque eu não sou mais quem responde no WhatsApp. E elas falam, não, eu quero marcar com a Suzane. Quanto que é com a Suzane? Não é tal. Não, então tá tudo certo. Então foi muito alinhado uma coisa com a outra, sabe? Eu comecei também a cuidar da minha imagem, do meu posicionamento, uma coisa que eu já fazia, mas eu comecei a intensificar mais porque agora eu tenho esse tempo para pensar, né? Que antes eu não tinha.
Uau! E quanto que você cobrava antes? Quanto que você está cobrando agora? Eu cobrava, acho que 160 o alongamento, e agora eu estou cobrando 200. Só que aqui na minha cidade, são muito poucas que cobram esse valor. Tipo, a média é 160, 170, e já as pessoas veem isso como um alto, sabe? Uhum. Então eu já estou bem fora da média. Em questão assim de faturamento, se você não tiver problema de falar, claro. Quanto que você estava faturando antes e quanto que você conseguiu chegar depois? Então, antes eu fazia 2 mil e pouco no máximo. Hoje já está 5 mil e tanto, 6 mil, sou eu. Só que daí, né, com as meninas, aí acaba, inclusive eu tenho que fazer essa contagem, porque eu também estou fazendo clientes para ela, mas aí acaba tendo mais uma renda. Aí tem a loja que eu abri também, que ela já dá mais um faturamento, então mais ou menos vai nessa média. Então foi muito grande assim, o crescimento, porque ele basicamente duplicou. E eu entrei, que foi em dezembro, então não tem um ano de eu ter entrado para o curso. Acho que um pouquinho depois, não lembro bem quando foi que eu entrei para o curso. Mas faz menos de 7 meses. A gente tá gravando isso daqui em maio, né? Finalzinho de maio, né? Então, sozinha 5 mil. Se a gente for colocar tudo, né? Porque hoje em dia não é só você mais, né? Você tem as meninas trabalhando com você, tem a loja, vou querer que você fale um pouquinho mais da loja. Mas se a gente for contar tudo, você acha que sai muito mais dos 5 mil? Com as meninas, como elas só me pagam 30% e elas não têm muita cliente agora, talvez seja mais quase 1.000 entre as porcentagens. E daí a loja, como é junto com meu namorado, mais ou menos isso. Daí vai bater uns 7 mil, mais ou menos. Mais ou menos 7 mil? Uhum. Uau! Fora a perspectiva, né? Cara, um crescimento assim muito Por isso que eu expressivo. falo. E assim, a gente está falando de números, mas se a gente olhar o seu perfil, quem era a Suzane, quem ela é hoje, se a gente olhar a percepção de valor, nossa, tanta coisa realmente mudou claramente, é assim, muito, muito, muito expressivo, né? Uma coisa Sim. que eu acho muito admirável em você é o seguinte. No começo aqui você começou a falar sobre posicionamento de moda em Cuba, a gente compra roupa para se vestir apenas, a gente não tem referência de fora. Agora, uma coisa que eu admiro muito em ti é que se a gente abrir seu perfil, parece realmente uma boutique de unhas. Parece um negócio de alto padrão, muito alto padrão. Se a gente olhar os seus stories, a maneira que você posta, é uma coisa que eu falo muito com a minha esposa, meu. A Suzane, ela tem uma percepção tão forte que essa questão de percepção de arte, percepção de vestimenta, percepção musical, sabe? De você conseguir ornamentar Cultural. alguma coisa para tudo ter equilíbrio, não é qualquer um que tem essa visão. E eu vejo isso muito claramente em você. Você abriu seus stories, meu, parece uma pessoa assim que tem um repertório cultural altíssimo, uma pessoa que tem muita grana, e eu acho natural você atrair clientes que têm dinheiro porque você parece ter um repertório cultural muito forte. Como que você conseguiu construir tudo isso? Assim, tão rápido, inclusive, né? Porque foi uma mudança muito expressiva em todos os sentidos. Mas de onde que veio isso? Como que você conseguiu ter essa imagem que você tem hoje, ter essa representação que você tem hoje, não só a imagem, a pessoa que é atendida por você, a pessoa que entra no seu espaço, ela realmente tem uma experiência fantástica. De onde veio isso? Então, é muito incrível porque assim, eu não tive muito, eu segui um exemplo, segui uma inspiração. Eu sempre fui muito seletiva com as pessoas que eu acompanhava. Então, eu acho que as pessoas que eu acompanho, tem algumas sim que elas têm essa perspectiva, mas a maioria, cada um tem a sua essência, né? Então, eu acabei fazendo uma junção e eu conjuntei com a minha essência. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de livros, de ler, eu adoro ler. Então, eu adoro sobre conhecimento. Acho que do ano retrasado para cá, eu comecei a consumir mais coisas de cultura também. Então, eu não falei disso, mas eu era dançarina em Cuba. Eu adoro dançar, é uma arte que eu amo. Adoro música, adoro quadros, admirar quadros. Então, foi uma coisa que eu aprendi a fazer, a admirar mais a arte.
e eu comecei a trazer mais isso para a minha experiência de vida, para a minha pessoa. Então, eu acho que acabou se tornando a minha essência. E eu acho que quando é a essência, é muito fácil você transparentar isso para fora. É muito fácil que isso fique explícito. Não é a mesma coisa quando você está tentando copiar uma pessoa, né? Eu acabei consumindo isso e fazendo isso parte de mim. As cores, tudo. Eu fui fazendo estudos também de Browning, eh, network, enfim, marketing em geral, e eu comecei a consumir também conteúdos de alto ticket. Então, tudo isso acabou criando o conceito, só que tudo isso foi muito inconsciente. Eu não estava criando uma coisa consciente sobre isso. Então, quando você me falou, tem que melhorar as fotos, tem que melhorar a qualidade, eu falei, tá, então eu vou melhorar a minha técnica, eu vou melhorar a minha cutilagem, e vou melhorar minhas fotos. Comecei a pegar referências, tanto que eu acho tão incrível que hoje as meninas elas me pedem dicas. Meu Deus, como que você tira essa foto tão linda? Como que você faz isso? A menina tem, inclusive, uma do curso que ela fala assim, cara, o que eu quero de você é que você me ensine a tirar essas fotos. Como é que você tira essas fotos? Porque essas fotos são lindas, elas são muito elegantes. Aí eu fiz um vídeo lá de como é que eu tiro minhas fotos, eu até coloquei lá o começo, tipo, para dar um gancho, tipo assim, para tirar fotos sem graça. Eu vou dar dicas para você começar a tirar fotos sem graça. Aí eu fiz lá tudo, como que eu monto o cenário, como que eu faço edição. Hoje em dia eu não posto nada assim, eu tratar a imagem, sem eu editar mais ou menos a imagem. Então eu sou muito cuidadosa com os detalhes, porque eu sei que é isso que vai trazer as pessoas. Tem uma foto lá que fez sucesso, que é das postagens que mais clientes me trouxe, que foi uma mão simples, super delicada, com um detalhe de dourado, não tem nada demais. Tem nada mais, sim, mas um exemplo que assim, a beleza maior está na simplicidade, né? E essa foto fez tanto sucesso que a moça que era minha inspiração no começo, a instrutora Lara Machado, ela fez um vídeo reagindo ao meu trabalho. Então, isso acabou me dando ainda mais visibilidade. Veio muitas manicures depois desse vídeo. Veio até uma cubana que falou assim: Meu Deus, eu vi você no vídeo da Lara Machado. E eu falei assim: Meu Deus, uma cubana fazendo sucesso, eu preciso seguir ela. E eu achei muito incrível isso. E era num dia que eu estava meio com energia meio baixa, que eu estava achando: Meu Deus, preciso fazer alguma outra coisa. Será que eu estou no caminho certo e tal? Aí meu noivo tentando me dar mais energia, né? E aí, quando eu vi esse vídeo, foi tipo uma certeza, tipo, meu Deus, eu estou realmente no caminho certo. Porque tem pessoas olhando, tem pessoas notando isso. E às vezes a gente acha que não tem ninguém olhando, às vezes a gente acha que não tem ninguém percebendo, mas sempre tem pessoas olhando, sempre tem pessoas se inspirando, né? Por mais que não falem, sempre tem. Forte, sempre tem. Eu fiz a pergunta, enquanto você respondia, eu tive uma reflexão também. A gente falou muito sobre os problemas, os desafios de Cuba, mas se a gente for olhar, Cuba é um país que tem um capital humano muito forte. Se a gente vê a arquitetura de Havana, se a gente vê a história de Cuba, antigamente Cuba e Estados Unidos eram muito próximos, tinham os cassinos, as pessoas muito ricas iam para Cuba. Eu tenho uma referência muito boa de música cubana, porque o meu mentor de música, o senhor Nicolas Vélez, ele é um cara que você ia no estúdio dele, e tinha bandeira de Cuba, enfim. Ele falava, a melhor música do mundo é a música cubana. E ele sempre me contava as histórias. Eu aprendi muita coisa sobre Cuba por causa dele. Ele falava, eu tocava com um saxofonista cubano lá no não sei na onde, e ele tocava numa casa cubana em Brasília. Eu não me lembro, acho que é Fidel o nome. Ele falou, era a casa de mais alto padrão, era um cubano que era o dono lá e tal. Eu acho que era um cubano, não me lembro exatamente. Ele contava muito essas histórias. E, de fato, realmente tem uma cultura muito rica. A música cubana é uma música muito complexa, muito difícil de tocar. Você falou do balé, da dança. Cuba, eu acho que tem muito mais expressão que o Brasil, mas assim, muito mais mesmo nas Olimpíadas. Você vê os atletas cubanos, grandes delegações indo, né? Enfim, tem uma cultura muito rica, né? Existe toda a questão, por mais que exista todas essas questões dos desafios, eu acredito que essa consciência que você tinha sobre o que é belo, provavelmente você já absorveu dentro da sua cultura. Porque por mais que exista a escassez, por mais que existam os desafios, os problemas que infelizmente o socialismo causa numa sociedade, né, ideologias, pessoas querendo dominar, enfim, tanta coisa, ao mesmo tempo a essência do povo ela não é perdida.
E eu acho que você falou do curso, você falou da mentoria. Eu sempre costumo falar para os meus mentorados que às vezes é uma sacada paga. De repente você entra numa mentoria, na mentoria One, uma mentoria de R$ 10.000, você pensa, pá, meu Deus, R$ 10.000, um ano pagando e tal. Beleza, mas é uma coisa que, uma sacada. Às vezes você tem uma sacada, uma coisa. Eu lembro uma vez que eu falei para você, Suzane, olha aqui, eu dei um zoom, falei, tá vendo essa cutícula aqui, ó? Isso aqui você precisa trabalhar tecnicamente, e isso aqui você precisa trabalhar na foto. Eu acho que foi isso que eu te falei. E passou Uhum, algumas semanas, você começou a apresentar umas fotos que eu falei, caraca, olha isso. Eu falei uma coisa, um detalhe. E às vezes as pessoas elas não levam o valor necessário àquele detalhe que faz toda a diferença. Se de repente esse sim, detalhe fez você ganhar esses R$ 250.000 a mais, se a gente colocar isso durante um ano, a gente está falando de 25, a gente está falando de R$ 30.000. Tipo, mais do que pagou aquela simples frase, né? Às vezes um detalhe faz toda a diferença. E eu vejo muitas pessoas com uma escassez muito grande de não absorver os detalhes, e eu admiro isso muito em você. Uma frase, é muito simples de mentorar, porque uma frase, ó, faz isso. Suzane, esse negócio. O fato que aconteceu hoje, a gente teve mentoria, né? E você uhum, tinha chegado para mim, olha, eu quero fazer uma reunião com a minha equipe e eu não sei exatamente o que que eu faço, tal. Eu peguei e falei para você, olha, baseia-se no positivo. Bota uma meta forte para vocês alcançarem. E basicamente toda vez que você for apontar um problema para uma pessoa, você não aponta o problema, você aponta que, olha, a gente precisa bater essa meta. O que que tá faltando? Tá faltando isso. Só que aquele detalhe que você fez atrapalha a meta. Então você não apontou o dedo para ela que ela tá errada, você apontou o dedo que isso aqui precisa ser melhorado para melhorar a meta. Então eu lembro que eu te falei alguma coisa nesse sentido. Aí hoje na sim. mentoria você falou, eu fiz uma reunião assim, assim, assado, e eu falei para as meninas que eu quero que elas cresçam juntos, e aí você falou que elas querem crescer juntas, que elas nem querem montar um espaço, elas querem que aquele espaço se transforme em algo grande e tal. Quando eu ouvi tudo aquilo, eu fiquei, cara, é um detalhe que eu te falei, e olha no que você transformou. Eu ouço uma coisa assim de um cara que eu considero muito, o Vitor Damasio, um dos meus mentores. Ele fala assim que o solo, a semente é a mesma. A semente é a mesma. O que eu vou falar aqui para você é a mesma coisa. O que eu vou falar, o que eu tô falando para quem está ouvindo isso aqui, seja no Spotify ou no YouTube, é a mesma semente, a mesma coisa. O que você falou na sua história, nem é o que eu falei, mas a sua história tá cheia de sacadas que vale uma aula. Só que vão ter pessoas que vão ser um solo fértil e vai frutificar muito com isso daqui. Vão ter pessoas que não vai nascer e vão ter pessoas que vai nascer um pouco. Só que a semente, ela é absolutamente a mesma. A semente é a mesma. O que muda é o quanto aquela pessoa está fértil para aquela situação. É, eu já escutei não sei como é que fala, mas tipo uma narrativa, não é uma narrativa, esqueci como é que chama isso aqui em Brasília. Mas eu gosto de chamar o solo de mentalidade, né? A pessoa, tudo vai depender da mentalidade da pessoa. Às vezes a pessoa ela já está com uma mentalidade pronta para absorver aquele conhecimento e colocar em prática, e ela tem a sacada de que, poxa, era isso que eu precisava, da semente. Agora eu vou plantar, eu vou cuidar e vou colher daqui a um tempo. Só que tem pessoas que falam assim, não, não quero essa semente, eu não preciso. Porque ela ainda nem sabe do que precisa. Ela não sabe o que ela quer. Então fica meio complicado saber onde quer chegar ou como que ela quer chegar, né? Então, é o que eu estava comentando hoje na mentoria. A mentalidade da pessoa, ela tem dois poderes. Ou ela alavanca a pessoa ou ela só destrói. Porque se a pessoa não cuida da sua mentalidade, não alimenta, não tem como crescer. Não tem como chegar a lugar nenhum. Total. Eu vou compartilhar um erro que eu cometi. Eu cometi um erro com você, inclusive. Comigo? Sim. A gente fez uma live há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Por aí, talvez um pouquinho mais. Sim, sim. E naquela época você não era minha aluna. Naquela época eu te chamei para fazer a live, você fez a live e tudo mais. E eu tinha o desejo que você fosse minha aluna. Eu queria te ajudar de certa forma. Só que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Se você for ver bem meu negócio hoje, se baseia no quê?
Eu faço bem menos conteúdo do que naquela época. E eu dedico muito mais tempo no direct. Eu dou atenção às pessoas. Pessoas que são minhas alunas, pessoas que não são minhas alunas. Naquela época eu já conversava mais ou menos no direct também, só que eu acabava falhando, né? Tipo, muito trabalho, muita coisa, ficava conversas. Hoje em dia eu tenho muita atenção no direct. E uma coisa que eu acho muito importante que norteou o encontro de mentoria hoje é o sentido de você se importar. Quando você se importa com as pessoas, você realmente ajuda elas de fato. Por exemplo, muita gente tem bloqueio de vendas. Eu tive bloqueio de vendas muitas vezes. Eu fazia lançamentos e eu tinha bloqueio de vendas. Basicamente, eu fazia lançamento para vender sem ter que falar com a pessoa. Então, eu fazia Uhum. aula 1, aula 2, aula 3, no final eu abria o carrinho, segunda-feira, 6 horas da manhã, um monte de gente entrava. E eu falava abertamente, nossa, eu adoro isso porque eu não tenho que vender para ninguém. As pessoas compram e eu não sei, por causa daquela aula, mas eu não tô aqui tomando os nãos das pessoas, eu achava aquilo máximo. Hoje em dia eu tenho uma percepção completamente diferente. Porque você fez um lançamento comigo, só que você não entrou. Por que que você não entrou? Porque você basicamente não tinha condições exatamente para entrar, né? Você tinha seus desafios e tudo mais. E o fato é que quando você entrou, foi um momento que eu cheguei no direct para ti e te convidei. Eu te fiz uma proposta, te fiz uma oferta e falei, olha, vamos. E eu joguei uma argumentação. Falei, ó, isso aqui é um valor que basicamente você vai pagar por mês, né? Era o primeiro programa, o Agente Escalável, acho que você ia pagar 190 por mês, uma coisa assim. Isso aqui, um alongamento paga. Um alongamento paga. Você consegue fazer tranquilo. E talvez aquele conforto de eu dizer um alongamento paga, ou vamos lá, você vai conseguir, aquilo fez você entrar. Talvez no lançamento você não entrou. E eu já tinha conversado com você no direct, a gente já tinha feito live. Só que Uhum. eu não ofertava. Eu não ofertava. Basicamente, eu estava nos lançamentos. Só que quando eu entendi que vender é muito sobre fazer mais bem para a pessoa que você está vendendo do que para você mesmo, que aquele dinheiro que a pessoa está pagando, ela é muito menos do que o que aquela pessoa vai ganhar, aquilo, meu, é uma coisa muito disruptiva. Porque se eu não tivesse vendido para você, cara, será que você estava nos 2.000 por mês? Será que você não tinha melhorado as fotos? Será que, de repente, tanta coisa não teria acontecido? Será que você estava desanimada por continuar patinando? E o fato é que as pessoas pensam, eu pensava assim também, que eu tô insistindo, eu tô vendendo aqui no direct, é uma coisa que, eu tô sendo chato, eu tô sendo chato de É, fazer isso. sempre é Isso é chato. uma coisa de vendedor, isso é uma coisa chata, mas na verdade não. Aquilo lá, quando você não vende, você tá sendo egoísta. Porque você está Sim. colocando a sua timidez, o seu ego, vamos chamar de timidez, não, vamos chamar de ego mesmo. O seu ego de não sair do pedestal e realmente se importar com a pessoa e falar, olha, compre isso aqui, que isso aqui vai fazer a diferença para você. Esse ego faz com que a pessoa não faça isso, porque ela tem vergonha de vender, por quê? Por causa da imagem que a pessoa vai ter dela. Só que no fundo, no Exatamente. fundo, é um egoísmo gigante. Da sua parte, você que está assistindo isso daqui, de você não estar vendendo para sua cliente, de você não estar pegando lá a lista, quem fez iluminado com vocês, quem fez unha, as últimas pessoas que fizeram terapia e elas não estão vindo mais. Te perguntar, oi, tudo bem? Como é que tá seu cabelo? Oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Oi, tudo bem? Como é que estão os seus negócios? Você não fala com o seu cliente, você não fala com as pessoas que te seguem e precisam da tua ajuda. Você não vende, você não oferece. Hoje em dia é meio que na cara. Eu pergunto uma pessoa no direct, oi, tudo bem? Qual que é a sua maior dificuldade hoje? O que que você tem feito para resolver? Você é minha aluna? Muitas vezes eu pergunto isso. Você faz parte de qual programa meu? A pessoa fala, nenhum. Eu falo, por quê? Eu vou lá e vendo para ela, assim como eu vendi para você. E Sim. há uns 2 anos atrás eu achava que isso era ruim. Tipo, era meio chato. Mas na real, Então, eu passivo, acho que né? um dos maiores bens que eu posso ter trazido para ti não foi simplesmente uma sacada na mentoria, mas foi simplesmente ter vendido aquele programa que cabia na sua realidade daquele momento. E você entrou na Agente Escalável e depois você entrou na mentoria, que é um Uhum. acompanhamento mais de perto, etc., que tem um valor agregado muito mais alto, e o resultado aconteceu. Agora eu jogo para ti. Como que
você leva a questão da venda? Faz sentido isso que eu estou te falando? Você sente que as pessoas têm muito bloqueio sobre isso? O que você tem a dizer sobre? Faz muito sentido porque eu vejo isso um bloqueio total, não só na venda, como na comunicação, criação de conteúdo. Tem muita gente que quer criar conteúdo, por exemplo, médicos, advogados querem criar conteúdo, mas tem um bloqueio mental, tipo, ai, não, que para criar conteúdo eu vou precisar fazer aquelas dancinhas e não sei o quê, eu vou ter que colocar num nível mais abaixo. Só que, gente, tem uma situação hoje em dia tem muitos criadores de conteúdos. Já não é no começo lá que tinha três bombando e só eles sabiam. Não, tem muitos, tem milhares. Tem pessoas que sabem, pessoas profissionais, pessoas que falam a verdade, mas tem muitos outros que infelizmente não. Infelizmente eles usam umas técnicas mais de engano com persuasão para vender coisas que não são, entendeu? Então, se as pessoas realmente boas estão com medo, você está abrindo um espaço para quem não é bom o suficiente entrar lá. Porque se você não entra, outra pessoa vai ocupar o lugar. Se você não vende para essa pessoa, outra pessoa vai vender. Porque é muito ilusório você pensar que, se eu não vender, ela não vai comprar ninguém. Ela vai comprar, porque ela quer comprar. Ela precisa chegar no objetivo dela, só que ela não sabe de um caminho. Então, a pessoa que chega ali mostrando um caminho mais fácil, ela vai comprar. A pessoa que chega ali mostrando um conhecimento, por mais que não seja verdadeiro, ela não sabe, então ela vai comprar, porque foi o mínimo que ela viu, foi o mais acessível que ela viu, então ela foi e comprou. Então, por que você que tem um conhecimento bom aí para entregar, algo que realmente vai ajudar uma pessoa, tá aí com esse egoísmo, né? Porque é um egoísmo de não querer vender, de não querer para outra pessoa. Esses dias eu me coloquei nesse, estava assistindo um podcast que estava falando sobre isso, e eu fiquei, meu Deus, como eu tô sendo egoísta. Porque tudo bem, eu tenho um trabalho bom, bonito, tenho clientes e tudo mais, mas quantas meninas estão aí com dificuldade para ter um trabalho bom? Quantas meninas estão aí com dificuldade para atrair clientes? Que elas ficam sempre perguntando no dia. E eu poderia estar criando conteúdo para elas. Por que eu não estou criando? Por preguiça? Por medo? Por não ser boa o suficiente? Elas já estão me acompanhando, se elas estão me acompanhando por alguma coisa. Então, as pessoas elas sempre têm essa vontade de comprar, mas às vezes elas só não se sentem seguras. Às vezes elas não sabem por onde começar, às vezes elas não sabem o que elas precisam comprar. Então, sempre vai precisar desse direcionamento. E se a gente não fizer, outra pessoa vai ocupar o lugar. Porque sempre tem esse buraquinho, né? Sempre tem esse espaço em aberto. E quem, se não for você, vai ser outra. É verdade, totalmente. Faz todo sentido. Suzane, para a gente finalizar aqui, história linda, eu me emocionei demais, muito forte. Cara, não tem que ter muita força para, por todos esses altos e baixos, você continuar a ser forte. Meu, só quem passa pela situação mesmo de estar com as contas aqui, com a sobrevivência aqui, sabe o quanto que é difícil você continuar sem desistir, você alugar uma sala sem saber o que você vai comer amanhã, você empreender, você fazer gestão, você fazer marketing, você sorrir aqui, quando aqui, ó, no coração o negócio está complicado. Então, é uma história muito forte, muito impactante. Eu jogo para você, assim, como mentor hoje, eu digo para ti, você tem muita responsabilidade de não deixar essa história quieta. Esse podcast aqui, cara, é uma coisa que você tem que repetir no seu perfil, você tem que repetir nos seus stories, você tem que repetir nos seus conteúdos, você tem que ter suas alunas, você tem que contar essa história precisa ser ouvida. Essa história, ela é transformadora. E eu quero finalizar dizendo para você, se você tivesse uma frase, o que que você falaria para a pessoa que está pensando em desistir hoje? O que você tem a dizer para ela? Olha, eu tenho para dizer que às vezes o que parece o final é apenas o recomeço incrível que Deus tem para sua vida. Então, a gente precisa se manter com fé, primeiramente, né? E fazer a nossa parte. Só faça a sua parte, porque a chuva não é para sempre, né? A gente está vendo o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e a gente tira uma sabedoria disso. Então, esse o pouco que você tem é muito para muitas pessoas. Então, a gente agradecer pelo mínimo, Deus vai te colocar no muito, sabe? Só isso. Uau. Seja fiel ao pouco, né? Isso. Forte.
E é isso, Suzane. Te agradeço imensamente pela generosidade em compartilhar toda essa história. Enfim, e você que está ouvindo aqui, se isso fez sentido para você, se você quer direção, se você quer dar um passo com a gente, fazer parte desse grupo de empreendedores do bem, na descrição, seja no Spotify, seja no YouTube ou aonde você quer que esteja vendo esse vídeo, eu vou deixar um link aqui, onde você vai encontrar um outro vídeo, onde explica um pouquinho mais do nosso trabalho. E independente de você estar começando do zero, ou você já está faturando mais de 10 mil, mais de 20 mil, ou querendo dar cursos, nesse vídeo tem uma direção aonde você pode dar o seu próximo passo. E eu espero muito que você repito uma história parecida com a Suzane e eu vou ficar imensamente feliz em fazer parte da sua história. Muito obrigada. Foi um prazer.